Olá, galera! Olha eu aqui de novo para tratar de mais uma aula sobre os descritores do SAEB e SPAES da matriz de nono ano de matemática. Para a aula de hoje, a gente vai trazer do SAEB o D4 e do SPAES o D48, tá ok? E diz assim: identificar e classificar figuras planas, quadrado, retângulo, triângulo e círculo, destacando algumas de suas características, número de lados e tipos de ângulo. Então, vamos lá? Então, para a primeira questão, eu trouxe o seguinte: o Diogo desenhou alguns triângulos, como mostra a figura abaixo. Questão simples demais, tá certo? Qual desses triângulos é equilátero? Detalhe: para classificar um triângulo quanto equilátero, escaleno ou isósceles, turma, precisa da medida dos lados, né? Aí veja, no desenho 1, eu tenho uma medida de quê, ó? Eu tenho a medida dos ângulos, ó, assim como em todos os demais, mas eu não disponho aqui da medida dos lados. Então, como é que eu faço para classificar? Eu preciso entender qual é a relação que há entre a abertura destes ângulos aqui que eu destaquei e a medida do lado. Vou aqui demonstrar alguns exemplos, tá certo? Para melhor entendermos, eu trouxe aqui. O que seria um triângulo equilátero? São triângulos que têm todos os lados com a mesma medida, tá certo? Então, quando eu tenho um triângulo que tem os três lados iguais, é um triângulo equilátero. O que seria um triângulo escaleno? É o oposto do equilátero. É um triângulo que tem os três lados com medidas diferentes, certo? E, por fim, o triângulo isósceles possui apenas dois lados com a mesma medida. Lembrando que o nosso item lá, ele pede a classificação quanto à medida do triângulo equilátero. Pronto, acabei de construir aqui um triângulo que supostamente, né, é um triângulo que tem os três lados com a mesma medida. Ou seja, esse triângulo seria um triângulo equilátero, tá? Percebam que já apareceu do lado do triângulo aqui, ó, suas respectivas medidas. Cada lado, de fato, está medindo aqui, ó, 5,06. É claro que eu posso ampliar, certo? E diminuir. E as medidas vão permanecer sempre a mesma. Eu já sei que os lados são iguais e ele é equilátero. Qual é a medida destes ângulos aqui? Vamos aqui descobrir. Entendem que a medida do lado igual está gerando ângulos também de mesma medida. Vou diminuir aqui esse triângulo, exato. Mas perceba, os lados têm a mesma medida e os ângulos, cada um deles também, ó, medindo 60 graus. Vamos construir aqui um triângulo escaleno. Só lembrando, para esse triângulo ser escaleno, os três lados têm que ter medidas diferentes. Percebam que já apareceu aqui, ó, as três medidas do triângulo. Volto a dizer que triângulo é esse. Escaleno. Eu posso alterar aqui esse formato. Deixar aqui um pouquinho mais. O que vai acontecer aqui? Lados com medidas diferentes. Será se vai dar ângulos com medidas diferentes? Vamos lá. Deu aqui 114,95. Vamos para o segundo ângulo. E vamos agora para o terceiro ângulo. O que nós temos aqui? Lados diferentes e medida de ângulos também diferente. Como é que seria esse triângulo isósceles? Ele deve, como já fala aqui, possuir dois lados com a mesma medida.
Posso, inclusive, transformar esse triângulo, que no momento ele é escaleno, em um isósceles. Como eu tenho aqui os três lados de medidas diferentes, eu posso deixar este triângulo com dois lados de medidas iguais. Então, eu vou pegar este lado aqui, puxar também, ok? E deixar ele com 4 unidades. Nesse caso aqui, ele deixa de ser um triângulo escaleno, passa a ser um triângulo isósceles, ok? Só lembrando, sempre faça uma relação entre a medida do lado e a medida do ângulo. Vamos lá resolver a questão? E aí, galera, agora ficou fácil, né? Qual desses triângulos seria um triângulo equilátero? Qual é o único triângulo entre 1, 2, 3 e o 4 que tem os três ângulos de mesma medida? Evidentemente que é este triângulo aqui com medida de 60 graus. Alternativa D. Fechou? Vamos para a próxima? Outra bem simples. Observe os quadriláteros em cinza na malha quadriculada abaixo. Quais são os quadriláteros que temos, né? Eu tenho aqui o quadrilátero 1, 2, 3, 4. Qual desses quadriláteros é um quadrado? Molezinha, né? Quadrado. O quadrado, evidentemente, que é o quadrilátero que tem os quatro lados de mesma medida, né? Ou seja, é a figura aqui de número 3, tá? E vamos aqui de item 3. Andrea colocou um decalque, destacar esta palavra, né? Decalque, em uma face, melhor dizendo, em cada face de suas caixas de papelão. Lembrando que ela tem duas caixas. Até mesmo na que fica apoiada sobre a mesa. Ou seja, ela colocou esse decalque em todas as faces, né, da caixa. Observe as caixas de Andrea. Aqui as duas caixas. E diz o que mais? O total de decalques que ela utilizou foi de. Em outras palavras, ela colocou alguma coisa nas faces dessas duas caixas. E aí eu preciso saber quantas faces há nas caixas, porque em cada uma delas ela colocou aqui esse decalque. Uma vez que eu conseguir contar todas as faces, eu encontro a minha resposta, certo? Então, se aqui eu tenho 3, certo? 3 faces, e eu deduzo que para cada uma dessas eu tenho que mais uma, né? Então eu tenho o dobro de 3, né? Ou seja, aqui eu vou ter 6 faces. Assim como aqui eu vou ter mais 6. E para isso, é claro que eu vou ter como gabarito alternativa A. Turma, apesar da gente já ter respondido o item, eu trouxe aqui uma imagem tridimensional para vocês observarem o que eu já expliquei lá no item, certo? Aqui no caso é uma imagem de uma das caixas lá do item. Perceba que eu tenho aqui em cima a face, né? Embaixo eu tenho de azul a outra oposta, como eu disse, por isso que se conta vezes 2. E no entorno eu tenho uma, 2, 3, 4. Então, se ao entorno eu tenho um 4 com duas, uma base e a outra face superior, eu tenho um total para esta caixa aqui de 6 faces. Eu tenho aqui a visão tridimensional para você compreender de uma forma melhor, que eu já expliquei e resolvi lá no item. Fechou? Vamos agora para o item de número 4. Que diz assim, ó. Alberto está fazendo sua pipa. Ela terá o formato de um losango. Lembram que no item anterior a gente classificou o que seria um losango? Se um dos ângulos agudos
mede 40 graus, os outros ângulos deste quadrilátero medirão. Vamos aqui demonstrar. Um ponto muito importante que precisa ser destacado é porque quando ele fala que um dos ângulos agudos é 40, precisa-se entender que ângulo agudo, no caso do losango, são esses ângulos aqui menores, né? E um ângulo agudo é aquele ângulo que se encontra entre 0 graus e 90 graus. Ou seja, entre 0 e 90, eu tenho aqui 40, né? Lembrando que estes outros dois ângulos aqui, eles são ângulos obtusos. Qual a definição para um ângulo obtuso? São ângulos que se encontram entre 90 graus e o ângulo de meia volta, que equivale a 180, tá ok? Então, quando ele fala que o ângulo é de 40, eu já sei que é referente a este ângulo aqui. E este ângulo aqui, que tem a mesma medida. Vou aqui demonstrar, tá? Vamos aqui desenhar um losango. Eu tenho aqui um quadrilátero A, B, C e D, que são os vértices, e estas letras aqui representam a medida dos lados, tá certo? Como eu disse, este ângulo A, correspondente ao vértice A, e este ângulo aqui, correspondente ao vértice C, eles têm a mesma medida e são ângulos agudos, ou seja, eles medem menos de 90 graus. Vamos conferir? 43,6, 43,6. Sempre eles têm a mesma medida, assim como este e este. Qual é a diferença desses dois? Eles são ângulos obtusos, ou seja, maiores que 90 e menores que 180. Provando para vocês aqui, colocando o último ângulo, né? Perceba que este ângulo ele tem a mesma medida deste, ó. Um outro ponto importante para a gente responder lá o item é você entender que a soma destes quatro ângulos aqui sempre equivale a 360. Isso vale para qualquer tipo de quadrilátero, ok? Então vamos lá. Como já havia dito, este ângulo aqui, né, colocar aqui fora, esse é 40 graus, apareceu lá no enunciado, e eu sei que este aqui também é 40 graus. Acabei de provar lá no exemplo que eu dei. Outro detalhe muito importante é que a soma dos quatro ângulos ele equivale sempre a 360. O que eu posso fazer aqui? Eu vou colocar aqui 360 graus, que é a soma da medida dos quatro ângulos. Como eu já tenho a medida de 2, eu vou somar. Evidentemente que isso aí vai dar quanto? 80. Ok? Aí eu vou subtrair essas duas medidas conhecidas. Estou lembrando que aqui é inferior, não é? Vou pegar aqui uma unidade, onde é 3 vai ficar aqui um 2 e aqui vem um 1. Então, vou baixar aqui 0, né? Aqui 16 tirando 8, aqui vai ficar um 8, né? E aqui o 2, eu vou apenas repetir aqui o 2, ó. Perceba que deu 280. Só lembrando, esse 280 ele é a soma deste ângulo com este aqui. Como eu quero descobrir a medida de um deles, a princípio, como eles também têm medidas iguais, eu vou simplesmente dividir aqui, ó. 2 dividido para 2 é 1, voltou aqui é 0. 8 dividido para 2 eu vou obter um 4, né? 4 vezes 2, 8, acabou. Baixar o 0, vou colocar o 0 lá. Isso quer dizer que quando eu pego esta soma bem aqui, ó, de 280 divido os dois ângulos, eu vou obter 140 para cá e vou obter 140 graus para cá. Evidentemente, eu somando estes quatro ângulos, vai dar os meus 360 inicial. Então, respondendo, se eu tenho um ângulo de 40, né, ou seja, foi dado este aqui, qual é a pergunta? Os outros, né,
Os outros ângulos deste quadrilátero medirão quanto? 40 e 40, 140. Qual é a minha alternativa? Alternativa B. Fechou? Não esquece de dar aquela força pra gente, se inscrever no canal, tá certo? Compartilhar, curtir e até uma próxima aula. Um forte abraço aí a todos.